O ser humano evoluiu e vem evoluindo muito, não? Desde toda essa teoria da evolução e todo esse meio que a gente vem se adaptando, mostra que Darwin estava muito certo. E que não apenas, na realidade, não o mais forte resistiria, e sim aquele que tivesse melhor condições de se adaptar ao que o externo lhe proporciona, as condições externas em si. Mas a realidade é que, dado o momento, nem tudo evoluiu. E muitas das coisas que estão nos influenciando hoje estão ligadas ao senso de que a teoria da evolução, em certo ponto, falhou. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Sobre como os superestímulos estão te afetando diretamente, estão prejudicando a sua vida. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal porque isso daqui é um incentivo para trazer mais e mais vídeos. Sem enrolação, vamos nessa. Sabe que voltando lá nos primórdios da evolução, aonde o ser humano ainda não era ser humano, não vamos pensar que na evolução, pensando no ser cristão, pensando em Cristo, vamos pensar em algo mais biológico. A evolução do ser humano sendo oriunda também dos macacos. O ponto é que um macaco chegou para o outro e eles estavam lá, a comunicação era muito normal, e um disse que caiu um raio e aquilo ele viu fogo. O outro ficou muito surpreso e disse: "Nossa, você está falando!" E daí ele responde: "Nossa, você também está falando!" E assim os macacos evoluíram as mensagens. É claro que isso é ironizando e pensando sobre, mas imagina que assim começou a linguagem. Então eles começam a se comunicar, eles começam a atribuir o andar bípede, vão evoluindo e assim por diante. As mensagens são comunicadas, depois de um tempo se aprende a escrita e assim tudo vai evoluindo, todo o contexto vai evoluindo, os animais vão evoluindo e assim por diante. Só que dado algum momento, algumas coisas aconteceram e algumas coisas tiveram uma influência muito negativa sobre o contexto. A mariposa estava muito acostumada que durante a noite o que guiava ela era a luz noturna. A luz noturna era a luz da lua. A luz da lua guiava a mariposa que saía voar. Mas o ponto é que Thomas Edison ferrou com tudo. Thomas Edison ferrou a mariposa. Em 1879, quando ele finalmente criou a lâmpada, deu tudo certo, ferrou todo um contexto. Brincadeira, não ferrou não, ajudou muito. Mas, por exemplo, as mariposas não conseguiram se adaptar. Vai ser que quando, vamos imaginar um contexto, tá tudo escuro. É noite, e daí você deixou a luz da área ligada. Logo começou com um monte de bicho rodear, mariposa e assim por diante, não? Mas você se perguntou por que eles fazem isso? A etimologista Lynn Kempsey, ela aponta que isso está ligado diretamente aos superestímulos. É o ponto que a mariposa ela é escrava da luz, da mesma maneira que o ser humano ele é escravo da dopamina. Justamente, a gente é escravo desse hormônio, esse hormônio que está ligado à tirosina e mais alguns, a gente é simplesmente escravo dele. Porque é a dopamina que dá aquela sensação de prazer, está ligado diretamente com o humor e com as emoções. Mas o ponto é que tem um estudo relacionado sobre a pornografia. Esse é um assunto tanto evitado na sociedade, mas olha só, não vou meter muitas questões, mas teve um estudo realizado pela Biological Psychology. É um ponto que trouxeram vários homens que assumiam que olhavam vídeos eróticos. O ponto é que foi selecionado cada indivíduo de acordo com a quantidade de vídeos que ele olhava no decorrer da semana. E depois foi solicitado que ele assistisse alguns vídeos. Alguns vídeos eram normais, vídeos que não tinham nada de teor erótico, sexual, vídeos normais mesmo, talvez de animais, de crianças, enfim. Ele olhava o vídeo e daí eles anotavam e tudo mais o número de impulsos elétricos, porque tinha aquele aparelho que ficava na cabeça, sabe, captando o número de impulsos. E daí depois eles iam mudando os vídeos. Desde que começou com vídeos mais fofos, vídeos normais, e foi elevando o teor, e foi mudando. Depois também tinha vídeos mais agressivos e assim por diante, até chegar então em vídeos com alto teor sexual e assim. O que mostrou que aqueles indivíduos que assistiam com maior recorrência aos vídeos adultos, eróticos no decorrer da semana, quando eles tinham contato novamente, acabavam por ter mais impulsos elétricos e, consequentemente, a área do cérebro que estava meio que sendo afetada era justamente aonde se situava a área de geração da dopamina. O que ocorreu? Aquele indivíduo, quando ele tinha o contato com vídeos dessa maneira, vídeos sexuais, ele acabava por gerar a dopamina. Só que o ponto é que essa é uma dopamina induzida. Como ela é em tudo. Não é à toa que, da mesma maneira que a pessoa ela não precisa ter mais o contato com o sexo, que seria algo normal para ela liberar dopamina, que apenas um vídeo sexual acabou por liberar isso, mostra também que com outros contextos tudo mudou. Antigamente precisava, vamos dizer, matar um cervo, matar um animal enorme, para ter a quantidade de calorias que você precisaria.
Mas hoje em dia mudou. Hoje em dia, com um hambúrguer pequeno, já é possível ter mais calorias do que teria antigamente. Tudo mudou. Os superestímulos estão à nossa volta. Ou vai dizer que pela internet você não consegue tudo? Claro, tem que ter um preço, você paga pelas coisas, mas que eu digo, você consegue encontrar tudo. Tudo o que precisa, todo o conhecimento que precisa, até o que você procura para comprar, tudo está na internet. Porque o algoritmo ele é treinado para isso, para te dar tudo e mais um pouco. Então é um super estímulo. As redes sociais e assim por diante, são vários estímulos chegando e cada vez mais. Mas sabe o que é o mais interessante? Eu não sei se você acredita em hipnose. Não sei se acredita na maneira que a hipnose ela é conduzida. Mas vamos imaginar que se tivesse um reloginho, que ele começasse para um lado e para o outro, e que eu fosse falando algumas coisas. Talvez você não ficaria hipnotizado. Mas e se tivesse um cursor? No caso, tá com o seu celular, é onde você vai puxando para cima e assim por diante. Vai só puxando para cima. Vai aparecendo vários vídeos, imagens, e você continua. E quando se dá conta, passaram-se mais de 1, 2, 3 horas. Passou-se muito tempo. Mas que interessante, mas como passou o tempo tão rápido? E quando vai fazer outra coisa, parece aquilo é entediante que o tempo não passa nunca. Nunca se perguntou o que está acontecendo? Porque apenas naquela tarefa o tempo passa assim tão rápido. É como se enquanto estivesse comendo aquilo que você gosta, aquilo liberasse algo tão bom, mas aquele momento é tão curto. Mas é quando você está olhando, ficando ali no TikTok ou em outra rede social e assim por diante, o tempo voa. Mas quando se está trabalhando, lendo, nossa, lendo dá um sono. Não dá vontade de estar ali. É dado os superestímulos. Da mesma maneira que a hipnose ela pode ser conduzida, você acaba por estar hipnotizado. Isso é porque o nosso corpo, da mesma maneira que a mariposa, ela não foi treinada para esse contexto de superestímulos, nós também não fomos. E a realidade é que a gente acabou por virar viciados em dopamina. E o maior problema de estar viciado em dopamina é que sempre vai querer ter aquele prazer. Só que por ser uma dopamina induzida, é como se naquele momento a dopamina ela passasse a ser gerada. Então a gente injetasse dopamina no nosso corpo. E pronto. Aquele sentimento bom, a gente se sente melhor naquele momento. Na maioria das vezes não vem a depressão, a ansiedade, solidão e outros transtornos. Não, nada disso. Porque naquele momento vem prazer. Mas quando desliga aquela tela do celular, quando deixa de lado um pouco aqueles alimentos, quando não se fuma mais, quando não se trela nada, porque a maioria dessas coisas que acabam por gerar dopamina, que são super estímulos, eles têm algo no seu centro. Eu quero que imagine aqui como se a gente tivesse um grande círculo, e nesse grande círculo estão todos os estímulos, os super estímulos que estão à sua volta, que podem ser oriundos do celular, de redes sociais, de redes de relacionamento, de vídeos pornográficos, e assim por diante, tudo está à sua volta. E são vários, todo mundo quer a sua atenção, e o ponto é que no meio está o vício. Porque a partir do momento que você concede a sua atenção para aquele super estímulo, você acaba por estar viciado. Porque na maioria das vezes a gente não consegue discernir o quanto tempo a gente já está fazendo aquilo e não consegue nem se perguntar o porquê que está fazendo aquilo, qual é a causa disso, por causa dos super estímulos. É uma teoria muito interessante, dado que se eu jogar água na sua cara, você vai ficar acordado, tudo bem, depois vai ficar bravo comigo, mas vai acordar, vai ter uma reação, é porque está no seu DNA. É algo, é um reflexo que está embutido no DNA. Mas esse ponto dos superestímulos não tá. O corpo não sabe como reagir. E daí o que ocorre simplesmente é que lá o ser primitivo, o ser que está no teu DNA, ele aprendeu que dia é momento de trabalhar, é momento de conseguir suprimento e assim por diante. Noite, escuridão, momento de descanso. Tá, mas e quando tá tudo ligado? É a luz do celular, é a luz, tipo, todo o ambiente tem luzes. No caso, é aquela luz da TV que sai, aquela luzinha vermelha, aquela luz vermelha do aparelhinho, e assim por diante, são vários pontos de luz. Você até consegue repousar, mas a sua mente não. É o tempo todo, são estímulos a todo o momento. E é esse o contexto dos superestímulos. A realidade é que ceder para comer algo que você gosta, para gerar dopamina, ficar uns minutos no celular, e assim por diante, não tem problema. O problema está quando você deixa que isso vire um vício, onde a dopamina cria um senso de necessidade extrema, e que ela não é mais liberada de uma maneira natural, e você passa a induzi-la, a querer controlar o quanto que vai ser liberado e por quanto tempo.
Ou seja, manter esse prazer pelo maior tempo possível. Se manter o maior tempo fazendo aquela coisa, naquele super estímulo que acaba por lhe causar esse sentimento, esse senso, essa sensação. E daí você acaba por ficar viciado. Então é justamente esse o vídeo, é sobre super estímulos. E eu espero ter agregado mais valor ao seu tempo. Que o período que você ficou aqui eu realmente agreguei. E até o próximo.